Turma do sexto ano, um bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer correção da atividade de casa rapidinho, porque vamos ter aula sobre unidades de comprimento, tá bom? A questão 41 pede para definir o que são raios, quais são os segmentos que são raios. Temos aí, né, o OA e o DO, porque eles vão aí do centro da circunferência até a extremidade da circunferência. Cordas, temos EA, certo? As cordas, elas ligam uma extremidade da circunferência à outra, certo? E diâmetro DA, que passa pelo centro e liga de uma extremidade à outra. A questão 43 pede na letra A para falar, considerando a medida do raio OA igual a 5 centímetros com a medida do diâmetro. A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se temos o raio 5, o diâmetro é o dobro, que é 10. Pergunta, o que representa o segmento BC? O segmento BC representa uma corda. A questão 45 fala, o raio de uma circunferência é igual a 6 centímetros. Considerando uma corda qualquer dessa circunferência, qual é a maior medida possível? A maior medida possível de uma corda é seu diâmetro, que é 2 vezes o raio. Quanto é 2 vezes 6? É 12, certo, pessoal? Agora vamos, enfim, a nossa aula sobre medidas de comprimento. É um assunto que eu creio que vocês já deram um pouco no ano passado. Gente, façam uma leitura do livro, página 183 e 184, para conhecer um pouco da história, certo? E aí vocês vão fazer uma leiturazinha aí sobre o sistema métrico decimal, o metro, litro, quilograma. E vamos ver os múltiplos e os submúltiplos do metro. Temos aí o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E temos uma música, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decâmetro. São os múltiplos do metro, são os múltiplos do metro. Decímetro, centímetro, milímetro, milímetro. São os submúltiplos do metro, são os submúltiplos do metro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, decâmetro. São os múltiplos do metro, são os múltiplos do metro. E assim vai, repetindo várias vezes, para vocês não esquecerem quais são os múltiplos e os submúltiplos do metro, sendo que o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. No nosso dia a dia, a gente faz várias medidas, e dentre as mais comuns é a do comprimento, e usamos muito o metro, seja para medir o tamanho de uma parede, seja para medir a nossa altura, seja para medir distâncias, né? Seja para medir uma roupa. A gente usa muito unidades de medida de múltiplos e submúltiplos do metro. Para medir grandes distâncias, a gente usa o quilômetro. De Salvador para São Paulo, por exemplo. Centímetro e milímetro também são muito utilizados, certo? E aqui temos, viu, gente, essa escadinha aqui, que o que significa? Que cada vez que você converte de quilômetro para hectômetro, você tem que multiplicar por 10, certo? De metro para decímetro, para centímetro, vocês multiplicam por 10. E toda vez que vocês sobem ao contrário dessa escada, né, vocês dividem por 10. Estão subindo a escada, vão dividindo por 10. De metro para decâmetro, vocês dividem por 10. Certo? E vamos ver isso novamente na próxima aula. A cada pro ensina de um jeito, certo? Então, pode ser que você tenha aprendido com a tabela de unidades, que é uma forma de se aprender. Só que no futuro, quando vocês ficarem maiores, vocês vão ver que é mais rápido fazer apenas com essa escadinha, certo? Porque fica mais simples, é mais rápido, você não vai ter que construir a tabela. Mas se você estiver mais acostumado, você pode continuar usando a tabela, por enquanto é o jeito que você aprender. Aqui só ilustrando quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro, todos aí os múltiplos do metro, medidas de comprimento. Como é que a gente faz a leitura das medidas de comprimento? Primeiro a gente lê a parte inteira do número acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo e a parte decimal acompanhada da unidade de medida do algarismo do último número. O que é isso, Pro? Vamos ver um exemplo que assim a gente entende melhor. Lembra da tabela de unidades? Pois é, ela está aqui, tá vendo? E como é que a gente escreve um número na tabela de unidades? A gente vai colocar, se temos aqui 16,072 m. Então, a última parte do número que tem inteira, a gente vai colocar onde está aqui o metro, tá? Então, a gente vai colocar aqui o 6 e a vírgula do 6. Vai ficar onde tem o metro.
e o outro a gente coloca anteriormente, vai colocando cada número em uma casinha. O mais importante é saber que onde tem o 6, ou a vírgula, né, e o último número inteiro, vamos colocar junto com a unidade que ele leva. Então, aqui se é 16 metros, depois vai ter a parte decimal, o 6 ele vai ficar aqui no metro, junto com a vírgula, sempre assim. E aqui a gente vai colocando o resto dos números. Como é que a gente lê, Pro? Então vai ser 16 metros e 72 milímetros. Por quê? Porque o 2 é o último número. E sabemos que esse 2 ele parou na casa dos milímetros. Então é 16 metros e 72 milímetros. Assim que a gente faz leitura, certo? E muita gente usa essa tabela para converter unidade também. A Pro, pessoalmente, prefere usar a escadinha, né? Dividir, multiplicar por 10, andar com a vírgula pra lá e pra cá, tá bom? Vocês vão fazer como atividade de casa a apostila de setembro e a questão 1 e 3 da página 185 do livro em matemática. 187, não, 185 mesmo. Página 185 a 187 a gente vai fazer na próxima aula, que é mais de conversão de unidades, tá bom, pessoal? E próxima aula a gente também vai ver um pouco sobre perímetro de figuras, que é só a soma dos lados dessa figura, tá bom? Ó, um beijão da Pro, fiquem com Deus, viu? Estudem, revisem, façam tudo direitinho. Vamos ter aula online semana que vem para revisar os conteúdos. E aí a gente já vai aproveitar e já vai ver um pouquinho sobre a parte de conversão de unidades. Segunda-feira eu libero o vídeo de correção dessa atividade, tá bom? Beijo da Pro, qualquer coisa chama no privado. Tchau, tchau.